Bom dia. Como vai sua tia? Né? Gente, já foi para trás. Isso. Seguinte, com muita alegria, com muita responsabilidade, com muita satisfação, que nós estamos aqui para conversar com vocês a respeito de diferentes temas, como esse de tecnologia da informação, para poder ajudar na restauração. Se a gente quer um ganho de escala, né, o que é que a gente pode trazer, então, de conhecimento o mais rápido possível para que a gente possa executar essa restauração? Eu vou falar para vocês aqui de uma plataforma chamada Web Ambiente, né, que busca estar integrada com o próprio cadastro ambiental rural, com aquilo que o programa de regularização ambiental quer trazer aí para o produtor. Nós temos vários apoiadores aqui, né, que estão nos ajudando a chegar nesse contento da informação. Alô? O objetivo da nossa conversa é de fazer o papel da tecnologia da informação, como é que a gente pode trazer esse conhecimento através dessa tecnologia, discutir para quem que nós estamos fazendo restauração e o que é o web ambiente, tanto no computador e numa forma em celular, que é aquilo que a gente usa praticamente o dia inteiro, né? Olha, todo mundo está olhando, inclusive agora, no celular, o que está acontecendo, né? Então, não dá para deixar de lado quais são os desafios que nós temos aqui como ciência, como academia, né? Em saber quais são as principais espécies, a época de coleta, o protocolo de produção de mudas, definição da vegetação de referência a ser recomposta, as estratégias de plantio. O que aconteceu aqui? Isso. Então, quando a gente fala em programa de regularização ambiental, né, o que é restauração para quem? Né, isso é fundamental que a gente entenda dentro desses desafios que a ciência tem, e para isso nós montamos esse evento aqui, que começa agora, mas nós estamos preocupados aqui em saber essa parte de tecnologia, a parte do programa de regularização ambiental e essas técnicas. Então, nessa sala, a gente fez uma proposta de eventos em sequência que vão procurar responder essas informações, né? Não vamos trabalhar, claro, para a discussão dos temas correlatos, né, que esse já é um evento e treinamento de equipe. O contexto do web ambiente está na restauração dentro do programa de regularização ambiental. Onde devemos ter ganho de escala? Essa foi a pergunta que a gente conversou aqui. Acabamos de discutir ali na plenária. Então, eu quero reforçar esses números que são muito importantes para a gente entender para quem que nós estamos fazendo essa restauração. A gente olha aqui com menos de 4 módulos fiscais, que são os pequenos produtores, a gente enxerga que 90% dos imóveis são menores do que 4 módulos fiscais. Então, essas pessoas, na sua grande maioria, eles estão preocupados em como é que eu ganho com aquilo que eu vou recuperar. Porque vai influenciar diretamente na vida deles, diferente dos grandes produtores, que, em termos de área, é 76% do Brasil, e aí, sim, a restauração passiva pode até ser pertinente, porque esses são grandes produtores que têm muita área, muito plantio, né? Então, a restauração passiva pode até atender essa demanda, mas, no caso da restauração ativa, nós estamos falando em praticamente 4 milhões de propriedades rurais, ou mais de 4 milhões. São 90% das 5 milhões e meio de propriedade, né? Então, nós temos que entender esse grupo, desses 90%, para trazer o que a gente fala aí de restauração ativa. Então, o que o web ambiente procura trazer? Como é que a gente sintetiza esse tipo de conhecimento? É um repositório de informação sobre como restaurar e o que restaurar. Foi desenvolvido. Começou o desenvolvimento com um grupo de trabalho dentro da Embrapa, junto com a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, né? Mas depois a gente começou com uma brincadeira, porque conseguir recurso para isso é difícil. Então, a brincadeira é, quem quer brincar de web ambiente, põe o dedo aqui. Isso, eu
estou apertando aqui. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho do grupo de pessoas que está se ajudando a conseguir botar essa informação técnica de norte a sul do Brasil para que a gente possa fazer a adequação ambiental da propriedade rural, onde a restauração é bastante importante. Entender o programa, né, no nível estadual, federal, onde nós temos, quem não tem passivo vai fazer o CRA, quem tem passivo ele vai ter que passar dentro desse programa, vai trabalhar com as organizações estaduais de meio ambiente, e isso daí vai ter que ser monitorado. Então, quando a gente fala dos atores, isso é bastante importante, a gente entender quem é, como é que nós estamos aqui com o governo, seja em nível federal, seja em nível estadual, né, como é que estão aqui os pesquisadores, alguns vocês vão ver aqui falando para a gente vai ter a Janaína, o Marcelo vai estar falando aqui, né, como é que está a iniciativa privada, se a gente não entende esses atores, né, o Flávio, a parte dos promotores, alô? Isso. As ONGs que estão aqui, a TNC, que está trabalhando com a gente, a GIZ, né, exatamente fazendo essa ponte entre aquilo que o governo está fazendo, aquilo que a ciência está produzindo, para que a coisa possa chegar na iniciativa privada e, finalmente, na sociedade. Se a gente não entende... Alô? Se a gente não entende esse circuito, a gente vai falhar. Em qualquer elo dessa cadeia aqui que for fraco, ela não vai dar resultado. Obrigado. Então, entender dentro daquele processo de regularização ambiental, onde cada um desses atores está envolvido, é fundamental para poder entender, então, aonde o web ambiente pode ajudar, não nesse procedimento aqui que acontece dentro esse é o grupo lá do estado do Pará, né, onde tem o administrador, a análise do Prada, né, onde o proprietário rural pode, de uma maneira mais rápida, já começar a restauração dele, sem esperar todo esse tempo que essa documentação vai ficar andando lá dentro do órgão ambiental. O web ambiente, então, é esse sistema, é esse repositório de informação interativa para auxiliar nessa tomada de decisão, para fazer essa adequação ambiental, então, da propriedade rural. Você pode acessar, né, na URL, na www.webambiente.gov.br, ou na própria página do Ministério, ou na própria página da Embrapa. Tá? O que ele faz? O que nós procuramos trazer para a sociedade, né, para que esses atores possam fazer gestão da propriedade rural, todos eles, né, da melhor maneira possível. Ele tem um botão aqui que fala das espécies, nós listamos as características, 800 espécies, aqui estão essas estratégias de recomposição, seja ela passiva, seja ela ativa, e aqui tem um simulador para a sua área. Vou passar rapidamente com vocês aqui, o que esse simulador procura dar para vocês aqui, em termos de boas práticas de preparo do local, as estratégias de recomposição e a lista de espécies. É um cadastro muito simples, né? E ali você vai... vou voltar aqui, onde põe o seu e-mail, uma senha, mais nada, não precisa de CPF, nada disso aí, né? A nossa preocupação é fazer essa proposta baseada em quê? Quando eu vou cadastrar uma área, tem ali vou fazer uma simulação aqui para o Cerrado, né? Próximo, eu aponto a minha área no mapa, próximo aqui tem o Distrito Federal, uma simulação, né? Isso vai detalhando onde está a sua área que você quer recompor, né? Você vê que aqui a gente já pode deduzir de que tipo de solo, um latossolo vermelho, tem vegetação próxima, então esse tipo de informação é importante para a área do imóvel, para você saber se tem mais ou menos do que 4 módulos fiscais. O web ambiente encontrou o seguinte bioma, foi cerrado. Numa área de transição, você pode ter um outro tipo de bioma, né? Eu estou apertando... E o que ele dá? A partir do momento que eu selecionei a minha área aqui, eu tenho, inclusive, uma previsão do clima. Está vendo? Aqui para os próximos 15 dias. É assim que está lá em Brasília. Está chovendo hoje, amanhã, vai parar um pouquinho no fim de semana, depois chova todo o tempo. O que isso nos diz? Se eu posso plantar agora ou não. Tá? Isso é uma primeira dica. Você pode ter até mais detalhamento, se eu clicar aqui no detalhe, ele vai falar de vento, fala uma série de informações, tudo isso tirado do SOMAR, né, do Agritempo. Vamos lá. Então, já estamos cadastrados a nossa propriedade, vamos simular e o que acontece.
eu digo o que eu quero fazer, se é uma reserva legal, uma área de preservação permanente. No futuro, numa próxima etapa, nós podemos até, principalmente para agricultores com menos de 4 módulos fiscal, nós queremos colocar tecnologias que ele possa, inclusive, ganhar dinheiro na outra área dele. Né? É um repositório que procura não apenas trabalhar com restauração, mas com o próprio manejo melhor da propriedade rural. O que você vai dizer em seguida é qual a característica da vegetação de referência que você quer recuperar, se é uma floresta, se é uma savana ou se é um campo, né, no caso nosso, uma savana. Você vai dizer, como foi falado, qual o potencial de regeneração natural, se eu quero deixar a coisa vir sozinha ou se eu quero fazer uma atividade. Então, isso vai depender se a área tem esse potencial ou se ela não tem, se está cheio de invasoras ou muito degradada. Ele vai perguntar para você se você vai precisar cercar, se você vai precisar controlar ervas daninhas, formigas e assim por diante, né? Compactação. O que ele procura trazer para você? Dicas de como cortar aquilo que está causando a degradação. Tá? E depois como é que melhorar a sua condição para que a coisa possa acontecer em termos de restauração. Depois, para escolher as espécies, a gente vai precisar dizer qual é o substrato que eu tenho na área que eu vou recompor para as plantas que eu vou colocar ali. Então, saber qual é a textura, qual a profundidade do solo, quais as condições de drenagem e qual a capacidade do solo em fornecer nutrientes. Por quê? Porque cada uma dessas 800 espécies que nós temos dentro do banco de dados, a gente trabalhou com um grupo de pesquisadores para saber quais são as exigências que aquela espécie tem na natureza. Para ter uma dica, se ela é uma espécie que vive em solo arenoso, se ela tem ou está em solo raso, ou se está num solo mal drenado. No nosso caso ali, a simulação foi com textura média, solo profundo, bem drenado, e com característica típica de cerrado, com a parte de fertilidade ruim. Isso, ele faz uma escolha das espécies dentro do banco de dados, em termos de preparo inicial, em termos de estratégia de recomposição, em termos de lista de espécies. Ele colocou ali que a área do imóvel e módulo fiscal, ele tem, no Distrito Federal, é 20 hectares, então é uma área grande, né, de grande produtor. Aqui é a primeira saída, né, em termos do que ele faz ali. Clica aqui para como construir acero, clica aqui como cercar a sua área, porque ele disse que tinha pasto ali perto, diz que tinha invasoras. Então, tudo isso aí, na hora que você clica, essa informação sai para você. Sobre as estratégias de recomposição, né, ele também cria uma série em termos de passivo, ativo e intermediário, como foi falado aqui. Né? Vocês viram de manhã a apresentação do Britaldo falando desses 3 níveis de restauração. E aí, como é que eu controlo plantas competidoras, como é que eu enriqueço, como é que eu faço nucleação. Cada vez que eu clico aqui, ele dá uma série de informações sobre o que é isso. Então, além dele atender o produtor, ele também pode atender no aprendizado. Ele tem sido suporte em cursos de recuperação de área degradada, em como você faz essas técnicas. Tá certo? Se você clicar aqui, ele baixa esse documento. Eu estou aqui apertando. Ele baixa esse documento aqui, falando sobre cada uma dessas estratégias. Eu vou detalhar aqui. Isso aqui é o que o Cadastro Ambiental Rural faz. Ele te dá o módulo do PRA na etapa de recomposição para você escolher as alternativas. É isso que ele dá lá. São 4 situações: condução de regeneração natural, plantio de nativas, plantio de espécie, plantio intercalado de lenhosas. Isso aqui é um passo para os sistemas agroflorestais. Né? Então, qual é a nossa preocupação? De fazer uma compatibilização daquilo que já está na legislação com esse documento que a gente gerou, conversando com muitos pesquisadores, né, sobre quais são as estratégias de condução da regeneração natural, né, como é que são as coisas intermediárias, que é o que está em amarelo, e como é que está o plantio intercalado de espécies lenhosas com exóticas, que é uma previsão que a legislação tem. Tá certo? Então, tudo isso aqui está lá, está previsto, você pode baixar. A gente tem alguns exemplares que a gente trouxe, vai deixar ali no stand do Serviço Florestal, para quem quiser. Tá? Mas tudo isso pode ser baixado na internet. Tá? Que mais? Isso aqui é para vegetação florestal, isso aqui é para vegetação campestre. Uma inovação que a gente está tentando fazer aqui é porque é muito comum se pensar em recuperação e falando de floresta. Não é código florestal. A gente fala
de ambientes florestais, savanas e campestres, legislação de proteção da vegetação nativa. Então, se a gente não entende isso aí, nós estamos trabalhando com três categorias, né, nessa coisa, e nós temos 3 biomas que precisam dessa recomposição. Né, na Caatinga, no Pantanal e no Pampa, isso é muito óbvio. A gente vai ter amanhã, nessa discussão sobre técnicas, né, as pessoas falando sobre exemplos de recomposição, técnicas de recomposição em cada um desses biomas, e vai ser abordado exatamente essas estratégias diferenciadas que a gente tem que ter para campo e savana. Tá certo? Vamos lá. Nessa lista de espécies, com essas 800 espécies, o que a gente tem lá? A gente tem não só o nome científico, mas se você clicar, por exemplo, no cajuzinho, vou dar um exemplo aqui nosso, na hora que você clica nessa espécie, você tem todas as informações botânicas, biológicas, e a parte de produção de mudas, a parte de crescimento em campo, o que a gente teve de informação, que aquelas mais de 300 pessoas colocaram para a gente está procurando colocar nesse repositório. Tá? É quase uma coisa de uma atividade wiki, né? Que Wikipedia é fazer juntos, né? Uma enciclopédia fazendo junto. Aqui nós estamos fazendo esse tipo de trabalho com muita gente envolvida, na parte de pesquisa, na parte de universidades, na parte das ONGs, a TNC tem trabalhado com a gente nisso aí, a GIZ também. Né? Então, a nossa grande preocupação foi tornar esse tipo de informação, que é um limitador para o plantio, como é que a gente deixa isso disponível para quem quer fazer a restauração. Tá? Aqui um exemplo do piqui. Né? Essas informações estão sendo colocadas lá dia a dia. Ela está sendo feito o upgrade dela, aumentando esse número de informação a cada momento. Esse é um outro tipo de publicação. Não adianta. Como é que a gente coloca uma legislação desse tipo se a gente não sabe nem qual espécie, nem como produzir as mudas dessas espécies, e nem qual a época de coleta das sementes? Nós vamos deixar também, tem lá no stand do Serviço Florestal, um calendário de coleta para cada bioma dessas 800 espécies. A cada mês tem um calendário de coleta que pode ser baixado aí também, assim como essa parte de produção de mudas, que hoje a gente, infelizmente, só tem para o Cerrado, mas nós estamos procurando colocar essa informação para todos os biomas. O que mais? Finalizando toda essa nossa estratégia, né, não adianta ter isso aqui só no sistema eletrônico, porque a gente já reparou que é muito difícil você ir num viveiro e comprar as mudas, ou achar onde você acha essas sementes. Então, o grande desafio que a gente encontrou aí, sim, vamos gerar um PDF, né? Eu estou apertando aqui. Gerou um PDF com essas informações, quais são as características gerais da sua área a ser recompostas, quais são as ações sugeridas para o preparo inicial da área, quais são as estratégias de plantio, né? E quais são as espécies nativas, porque mesmo que você não encontre isso no viveiro, você pode fazer uma parceria com ele para que você possa ter essas mudas daqui a 1 ano. Afinal, nós temos 20 anos para fazer essa recomposição, e isso pode ser negociado a partir de um conhecimento prévio que a gente tem. Então, o monitoramento que nós temos aqui, né, tá, nós estamos quase terminando aqui, é o seguinte: eu quero deixar fundamental na cabeça de vocês o seguinte: para que eu possa monitorar, e muitas vezes na Organização Estadual de Meio Ambiente, nós estamos preocupados para saber o plantio deu certo ou não, foi bem sucedido ou não. Então, você tem uma série de contagens de espécies nativas, densidade, frequência e cobertura, né, riqueza. Então, o que a gente quer fazer é que tem uma série de ferramentas, inclusive de sensoramento remoto, que estão sendo discutidas nesse evento para fazer esse monitoramento. Mas o que quer dizer sucesso do plantio? Se a gente for olhar dentro daqueles atores, cada um tem uma leitura. Né? Se a gente não entender o que é sucesso do plantio, todas essas 800 espécies que estão sendo mostradas aqui têm uso econômico. Tá? Então, que isso seja levado em conta no sucesso de plantio, para que realmente você possa utilizar as espécies certas para o lugar certo e que ela realmente influencie na renda desse produtor. Que a gente atinja aquelas necessidades de biodiversidade que foram
levantadas aqui, né, na abertura, mas que esse sucesso do plantio realmente reflita num custo e benefício. Por isso que nessa conversa aqui, nesse desdobramento, nessa sequência dessa mesa redonda, né, nós vamos ter aqui a Janaína falando de como isso aí está dentro do contexto do CAR, como é que a legislação está preocupada com esse tipo de informação. O Júlio vai falar sobre como a gente pode ajudar nesse monitoramento para ter esse sucesso do plantio, tá certo? E o Marcelo Arcoverde vai falar sobre essa possibilidade de como é que a gente pode avaliar custo e benefício da restauração. Quais são as ferramentas que hoje a gente tem para que isso possa ser realmente efetivado, tá bom? Então, o que eu quero finalizar aqui com vocês é que se a gente não entende esses atores, né, principalmente esse aqui, que nós estamos falando em 90% das propriedades que estão envolvidas no cadastro ambiental rural, se a gente não entende monitoramento para quem? Qual é o sucesso que nós vamos avaliar aí, né? Então, essa é a preocupação, e é isso que eu gostaria de deixar. Que tipo de conhecimento nós estamos colocando a serviço do Programa de Regularização Ambiental? Que tipo de solução tecnologia? A gente está propondo aqui o Web Ambiente como um repositório, junto com a REBRE, né, que essa é a preocupação, junto com a SOBRE, para que a gente possa realmente ter esse conhecimento colocado aos nossos usuários. Muito obrigado, gente. Bom, isso. Nós vamos ter a discussão depois, né? Isso, eu já vou chamar aqui a Janaína, isso, a Janaína aqui. Ela disse que tem poucos slides, só 150, né, Janaína? 170, né? Vamos lá? Te passo o bastão da espada de Jedi aqui. Guerreiros. Tá. Guerreiros, exatamente. Obrigado. Obrigada. Bom dia, gente. Não é brincadeira, são 170 slides mesmo, mas são muitas telas de sistema, enfim. A gente trouxe para compartilhar hoje o esforço que o Serviço Florestal Brasileiro tem feito para desenvolver um módulo que capte as informações, né, de maneira offline, como foi o cadastro, de forma que a gente possa fazer assistência ao produtor rural, de elaborar a proposta dele de regularização ambiental do imóvel dentro do imóvel, sem a necessidade imediata da internet na hora da coleta das informações, e enviar isso posteriormente, como a gente hoje faz com o imposto de renda, faz com o próprio CAR, né, quando tiver acesso à internet. Lembrando que esse módulo ele é um módulo simplificado, a proposta é simplificada, e ele atende às exigências dos regulamentos e normas gerais no âmbito da União, né? Todo o SICAR ele é parametrizável, é customizável, né, e pode ser melhorado, pode ser evoluído de acordo com as características particulares de cada estado. Lembrando que, especialmente nessa etapa da regularização ambiental, a realidade em cada imóvel rural vai ser diferente, que está em cada estado, em cada município, enfim. Então, o que a gente buscou com esse módulo é captar as informações de maneira geral, colocar isso para dentro da plataforma do SICAR e permitir o acompanhamento disso e a celebração desses termos de compromisso e a efetivação do direito que o produtor rural adquiriu no momento que foi publicada a Lei 12.651 e que trouxe algumas possibilidades de benefícios a partir da adesão a esse programa, de elaboração dessa proposta para saneamento dos passivos. Tá? Bom, então, apresentando o serviço florestal de forma rápida, a gente atua em 4 grandes áreas, que é a área de pesquisas e informações florestais, que a agenda mais popular é o Inventário Florestal Nacional, a agenda de concessões florestais de terras públicas para manejo florestal madeireiro, o fomento e inclusão florestal e na área também de cadastro, tanto no cadastro ambiental rural, que é a pauta nossa aqui hoje, como no Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que abrange todas as áreas que são categorizadas pela Lei de Gestão de Florestas Públicas como floresta pública, e é atualizada anualmente. Essa é a estrutura da plataforma, então tudo que a gente tem aqui em branco são ambientes que funcionam de maneira offline, sem a necessidade imediata de conexão com a internet.
Os ambientes cinza, eles são online, sendo que esse é um ambiente de acesso restrito, só os órgãos estaduais de meio ambiente e o Serviço Florestal Brasileiro possuem acesso. Algumas instituições conveniadas também possuem um acesso diferenciado, né, um pouco mais restrito, mas também acesso nesse ambiente restrito, e o ambiente de acesso público, que é a consulta pública, o módulo de relatórios, né, os demonstrativos dos imóveis. Então, quando a gente fala de declaração no CAR, a gente está falando dessa feição, né? A gente não vai se alongar aqui, que não é a pauta exata, só para resgatar para todo mundo. Quando a gente fala do CAR, a gente está falando de um recibo que foi gerado na forma de um documento online e que abrange todas as informações de áreas de preservação permanente, áreas consolidadas. E o que a gente vai tratar a partir de agora, e a tecnologia que está envolvida no módulo do PRA, é uma interpretação automatizada do sistema para a geração do que seriam esses passivos diante do Código Florestal e a proposta e a possibilidade de o produtor elaborar a sua proposta para saneamento e resolução desses passivos. Tá? Então, tudo começa pela central do proprietário possuidor, no site. Uma vez que o cidadão fez a inscrição do imóvel rural dele, ele pode ter acesso à central. Né? Só os imóveis cadastrados no CAR têm acesso à central. Aparecem todas as propriedades cadastradas no nome desse produtor, né, na hora que ele acessa a central. Então, a central é vinculada ao CPF do produtor, né, ou do prestador de serviço, ou do técnico parceiro. E todos os imóveis vinculados a esse CPF estão na central do proprietário possuidor. Por exemplo, se eu tenho um imóvel com meus 3 irmãos, nós 3 podemos ter acesso à central. Se eu tenho 2 imóveis e meus outros 2 irmãos só têm esse que eles compartilham comigo, para mim aparecem os 2 imóveis e para eles vai aparecer só o imóvel que eles compartilham comigo. Ok, essa é a carinha da central do proprietário possuidor, ela tem diversas funcionalidades interessantes, é por ela que o produtor se comunica, envia documentos, recebe notificação, enfim, é por ela que ele interage com o cadastro, com a análise do cadastro. Ela gera alertas automáticos indicando exatamente qual é a pendência e descrição, tudo isso é gerado de forma automática pelo sistema. Ele permite o envio de documentos para atender esses chamamentos do sistema e permite a retificação do cadastro por meio da central também com alguma correção. Tem funcionalidades de bases de referência, que é disponibilizar ao produtor tanto os arquivos vetoriais como uma imagem que ele consegue abrir dentro do módulo de inscrição ou de retificação do cadastro, com toda a memória do que o sistema tem na memória. Então, as classificações das áreas consolidadas em 2008, todas as classificações de 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, que estão dentro da memória do sistema, terras indígenas, unidades de conservação, áreas de embargo do IBAMA, enfim, tudo que tem na memória do sistema, ele consegue exportar para melhorar o cadastro dele aqui diante das bases de referência. Tem toda uma parte de detalhamento do imóvel, né, o manual do uso das bases de referência. Na hora que ele baixa a base de referência, né, ele gera em imagens e vetores todos esses arquivos. No módulo de análise também, que é restrito ao uso dos órgãos ambientais dos estados. Né, lembrando que nem o Serviço Florestal tem acesso em produção ao módulo de análise, só os estados conseguem, a gente tem acesso só no ambiente de homologação e desenvolvimento, só os estados têm acesso e conseguem interagir com esse ambiente do sistema. Né. É um ambiente bastante complexo, em cima de um acervo de dados, verificações automáticas em um módulo configurável. Então, cada estado pode configurar o módulo de análise de acordo com a sua realidade, com as suas bases complementares, com seus tipos e formatos de documento que são acostumados a solicitar, enfim. Para dentro do acervo, a gente tem também, hoje, imagens Landsat, RapidEye, estamos agora, até dezembro, completando o acervo de imagens, com imagens também da missão Sentinel-2A, monitoramento do cadastro, né, que é feito em cima das 3 grandes informações, que é a área consolidada, vegetação nativa, desmatamento entre 2008 e 2011, e agora 12, 13 até 16. Ele faz a sobreposição automática dessas informações e indica o que é efetivamente a área consolidada, o que é a vegetação e o que são esses desmatamentos. Outros arquivos vetoriais de bases oficiais, como terras indígenas, unidade de conservação, áreas embargadas, assentamentos, territórios quilombolas titulados, também são base de análise e de filtro automático. O módulo, então, ele tem todas essas possibilidades de configuração, ele configura tanto
quem são as pessoas que vão acessar determinados níveis de acesso dentro do módulo de análise, quais seriam os temas daquele estado, formato dos ofícios e demais documentos. Ele vincula técnicos parceiros, que pode ser assistência técnica rural, por exemplo. Regiões de análise, habilita outras instituições como unidade vinculada também à secretaria, né, que a secretaria ela pode tanto fazer análise, como também habilitar outras instituições e dar esse poder para que outras instituições também processem a análise, e isso é feito também por meio do sistema. Ele faz algumas outras verificações automáticas, como duplicidade de CPF dentro do sistema com nomes distintos, área do imóvel em relação ao declarado, vetorizado e o que está no documento, as sobreposições entre imóveis, terras indígenas, unidades de conservação, áreas embargadas, assentamentos e agora também territórios tradicionais. Ele verifica o conceito de imóvel rural, para que não haja uma repartição do imóvel rural, que é o todo, em matrículas, para que entre na regra dos imóveis até 4 módulos fiscais. O sistema também faz essa verificação automática. Também faz a verificação toda da cobertura do solo, né, enfim, do que é o limite do imóvel rural, o que foi dito como área consolidada, o que é efetivamente área consolidada, e alerta dizendo qual é a diferença entre a área vetorizada pelo cadastrante e qual é a área de classificação que é divergente em relação à classificação do CAR. O sistema também admite uma classificação do técnico, então o analista, na hora que ele está analisando o imóvel, ele pode reclassificar, dizendo se aquilo ali é efetivamente um desmatamento ou não, e quando ele aconteceu, ou por um outro sistema de monitoramento, que o sistema está preparado também para receber essas informações. Toda a parte, as mesmas atividades para as áreas de preservação permanente, né, sempre comparando o que é área consolidada com o que é remanescente ou não, e as áreas de reserva legal, gerando um parecer técnico também automático. Esse parecer ele é gerado diretamente pelo sistema, com todas as informações que o analista do órgão ambiental interagiu ali e tomou essa decisão no momento da análise. E aí a gente chega no programa de regularização ambiental. Né, lembrando que os programas de regularização ambiental, no aspecto da União ou do governo federal, são normas de caráter geral, e o nosso papel é de articulador dessa política pública e da execução disso nos estados, mas o PRA ele acontece efetivamente nos estados, né, exatamente por conta das especificidades que existem entre imóveis, né, e numa escala mais estadual a gente consegue ter controle e propostas e normas mais adequadas à realidade de cada local. Os benefícios, então, como a gente estava falando da adesão ao PRA, que foram adquiridos aí pela Lei 12.651, é a não autuação por infrações cometidas até 22 de julho. Lembrando que essas infrações elas são sempre relativas apenas e exclusivamente à supressão irregular de vegetação em APP e reserva legal e área de uso restrito. Suspensão de sanções já aplicadas decorrente dessas infrações e conversão de multas também referente às infrações no cumprimento do PRA. Né? E, no fim do cumprimento, quando comprovado e atestado pelo órgão ambiental que está monitorando que foi cumprido o PRA, essa multa pode ser extinta. A regularização, então, ela envolve principalmente manutenção e recuperação de APP e reserva legal, e, para a reserva legal, também a questão da compensação. Né? Então, a regularização para essas áreas, para APP e área de uso restrito, é somente mediante recomposição e também condução da regeneração natural. E, no caso das reservas legais, a gente tem a opção também de compensação em outras áreas. Elas variam, né, em relação ao tamanho do imóvel, a data do desmatamento também tem aí uma variação tanto do ponto de vista temporal em relação ao ano de 2008, quanto do ponto de vista de área, de tamanho do imóvel e perfil do produtor. Né? Então, o SICAR está estruturado num ambiente de cadastro, num ambiente de regularização ambiental, um ambiente de monitoramento que vai monitorar todos, lembrando que nem todos os cadastros vão precisar da regularização ambiental, e ele é um sistema modular. Então, o estado que hoje tem um sistema próprio de inscrição, não significa que ele não vá usar ou não possa usar o módulo de PRA ou o módulo de análise do SICAR. Né? A vantagem de ser um sistema modular é esse.
Bom, esse é um ambiente público, está à disposição de todos, né? Ele tem todas as informações em relação à regularidade do que está acontecendo dentro do sistema de uma forma condensada. Aqui a gente consegue ver quantos imóveis estão analisados, se clicar por estado ou por município, ele desagrega a informação por município, em relação também às áreas que a gente tem a regularizar ou a recompor, lembrando que tudo isso é sempre cálculos automáticos do sistema em cima dos dados declarados, tá? Dados declaratórios. A gente não está cruzando para esse ambiente público os dados de classificação de imagens, são os dados declarados pelo proprietário. Então, esse é o fluxo, né? Ele começa lá na central, tem a aba regularização, ele acessa o módulo de PRA, na aba ele faz o envio dessa proposta dele de PRA, que a gente vai construir uma agora, e essa proposta chega no órgão competente, que faz a análise por meio do módulo de monitoramento e convoca o produtor à assinatura do termo de compromisso. Uma vez que assinou o termo de compromisso, o órgão ambiental do Estado sobe esse termo de compromisso no sistema e o sistema começa a controlar o tempo de cumprimento dos ciclos em relação a quantos anos ele propôs para fazer a recuperação de cada uma das partes do imóvel que demandam e que tenham passivo. Então, passando pela central, entra na aba regularização, ele dá a descrição do passivo calculado automaticamente ou pelo órgão ambiental após a análise, ele confirma se ele deseja aderir ao PRA, ele concorda ou não com o passivo, na hora que se ele concordar com o passivo que foi calculado automaticamente, ou ele contesta ou ele concorda, se ele concordar ele já consegue baixar o módulo para fazer a instalação e baixar um arquivo que a gente chama de ponto ANA, que é o arquivo que dá o start, traz todas as informações da inscrição e todas as informações de passivos declarados ou calculados pelo sistema para que ele inicie a proposta. Nesse outro ambiente aqui é um ambiente em que ele envia o arquivo, né, depois de feita a declaração, e consegue baixar o termo de compromisso à minuta. Então, aqui a gente já está no ambiente offline, ele baixa as imagens, assim como era feito para fazer a inscrição no CAR, o PRA também segue a mesma lógica, né? Aí ele faz o upload daquele arquivo .ana, que vem com todas as informações da inscrição. Aqui dentro ele vai escolher se ele vai fazer recomposição, compensação, se ele vai ter sanções administrativas ou ele remove a proposta. Lembrando que não tem limite de número de PRAs em elaboração, no caso dos técnicos, né, e dos extensionistas também, que às vezes tem muitos imóveis para atender no mesmo notebook, isso não tem problema, funciona como no cadastro ambiental rural. Então, aí a gente está na etapa de recomposição, ele vai dizer aí em quantos anos ele pretende fazer, né? O sistema já traz para ele qual é a área com a demanda, qual é a parcela mínima de cada uma dessas áreas, né? Tanto de reserva legal quanto de APP, tá? Aí o sistema já faz o cálculo em relação a um décimo da área a cada 2 anos, né, como o Código Florestal coloca, então ele já faz esse cálculo e já dá para ele as possibilidades e vai dando os alertas ao longo da declaração dele. Tá? Então, aí ele tem o quadro dos passivos, com detalhamento das áreas que o sistema calculou. Aqui ele vai dizer em quantos anos, até 20, né, ele vai fazer essa recomposição. Ele divide esse cronograma em ciclos, né, para a área de preservação permanente em azul e reserva legal em verde, nesse exemplo aqui. Essa já é o cenário que o sistema traz, né, para o produtor. Ele vai dizer qual é o método de recomposição que ele quer adotar dentro do Código Florestal lá, se é condução da regeneração, plantio de espécies nativas, se é plantio consorciado, enfim. E aí ele vai selecionando as áreas, dizendo quais são os métodos em cada ciclo, né, dessas áreas de passivo que ele tem, e o sistema vai salvando para ele. Né? Então, aqui na área de preservação permanente, por exemplo, ele fez tem o polígono 1 e tem o polígono 2, ele escolhe os métodos que ele vai fazer, tá? O que vai fazer no ciclo 1, o que vai fazer no ciclo 2. Se, por um acaso, ele não tiver atingido a parcela mínima, a parcela fica sempre aqui na lateral, ó, destacada para ele, e se ele não tiver atingido a parcela mínima, o sistema não deixa ele passar para a próxima etapa. Aí, concluída todos os polígonos da etapa de APP, ele confirma, e aí vem, por exemplo, a etapa de reserva legal. Né? Ele fez todas as declarações do que ele ia recompor, no caso, faltou aqui 8,8 hectares para a reserva legal. O sistema entende que isso é para compensação, ele diz qual é o método de compensação que ele vai querer, né? Se é aquisição de cota de reserva ambiental, se vai arrendar uma área com regime de servidão, vai fazer uma doação em unidade de conservação, enfim.
Aí, no caso aqui, ele escolheu o cadastramento imóvel de mesma titularidade, né? A área que ele teria disponível nesse imóvel aqui, ele informa o número do cadastro desse imóvel e cadastra a compensação. Finalizou aí a etapa de compensação, ele tem a possibilidade de cadastrar as infrações que ele quer pedir suspensão, né? E aí finaliza a proposta de adesão ao PRA. Sai para ele similar ao que era o recibo do CAR, né? O resumo da proposta de regularização. Ele consegue baixar aqui o arquivo PRA para enviar lá por meio da central, baixar a proposta simplificada dele em PDF também, que tem essa carinha aí, né? Vem com mapinha, enfim, o que ele vai fazer em cada uma das áreas. E o quadro de áreas também. Lá na aba regularidade, ele consegue ver a minuta, né, do termo de compromisso. E no módulo de monitoramento, o órgão ambiental consegue ver tudo o que foi declarado para que faça a análise, a interpretação. A minuta do termo de compromisso gerada pelo sistema, ela é editável pelo órgão ambiental, tá? E no momento que ele assina, né, que o órgão ambiental convoca e para assinatura, ele sobe aqui e o sistema começa a controlar o prazo. Depois disso vem o monitoramento. Eu tinha preparado aqui o material das cotas, a apresentação vai ficar à disposição de vocês. O tempo é curto, eu preciso concluir para os outros colegas apresentarem, mas a CRA é também um ambiente tecnológico, aqui tem todo o fluxo de análise e interpretação que está sendo adotado dentro do sistema e a forma com que ela vai ser monitorada, que vai ser por método de algoritmo de vizinhança, né, por um método de grade, em cima de cada uma das áreas, para a geração dessas cotas tidas como 1 hectare em áreas de ativos. Né? Aí a gente não está falando de passivos, mas de ativos florestais, certo? De vegetação nativa, né? Não necessariamente florestais, mas de vegetação nativa. O monitoramento delas também vai se dar por meio dessa grade, com detecção automática de desmatamento, com imagens submétricas, né, com aquisição on-demand, à medida que as cotas forem emitidas. E aí vem um geral de todo o tráfego de dados, por exemplo, consulta pública até agosto desse ano trafegou 39 terabytes de dados, o que daria para salvar imagens do mundo inteiro, da parte terrestre. E aí vem toda a tecnologia, que é tudo baseado em software livre, tecnologia nacional, com todos os requisitos e regras de negócios do Ministério do Meio Ambiente e Serviço Florestal Brasileiro, e um extrato recente, agora de novembro, para vocês, do perfil fundiário, da área cadastrada e de toda a questão da regularidade envolvida por Estado, né, para cada um das demandas de PRA que a gente tem no país, e um aplicativo de celular, que é, na verdade, um aplicativo de relacionamento, né, vinculado a uma plataforma dinâmica de projetos em andamento para recuperação de áreas degradadas, que esteja vinculada à qualidade e disponibilidade hídrica. Tá? Desculpa aí a correria, porque realmente é muita informação para 20 minutos. Vou concluir por conta do tempo dos colegas. Obrigada. Então, meu nome é Júlio Timo, sou especialista em restauração florestal para a Neito Conservancy, e vou falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de TI desenvolvidas pela TNC e pelo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica para apoio à gestão executiva e monitoramento ecológico de projetos de restauração. Só uma apresentação rápida da TNC, não sei se todo mundo conhece. É uma organização não governamental de origem norte-americana, com mais de 65 anos de história. A gente atua em mais de 70 países, tem uma rede de relacionamento bastante grande, incluindo milhares de parceiros, mais de 1.300 apoiadores, 1,5 milhão de associados, 600 cientistas colaboradores. Então, a missão da TNC é proteger a natureza para as pessoas hoje e para as futuras gerações. Então, no Brasil, a gente atua já há mais de 29 anos, então sempre tentando atingir pautas importantes para a conservação e a utilização de recursos ambientais de forma sustentável. E, atualmente, as nossas linhas de ação estão amparadas em 5 temas principais: agricultura sustentável, segurança hídrica, infraestrutura inteligente, restauração florestal e terras e povos indígenas. Restauração florestal ligada principalmente à execução de projetos e ganho de escala em restauração,
principalmente para apoiar o aumento da infraestrutura verde no Brasil e contribuir para as metas da NDC, ligadas ao combate às mudanças climáticas. Então, especificamente sobre o que eu vou falar é sobre uma ferramenta desenvolvida para atender uma campanha que se iniciou em 2013, a campanha de Plant a Billion Trees, que seria Plante 1 bilhão de árvores, que foi uma campanha de captação de doações para promover a restauração na Mata Atlântica no Brasil. E o slogan dessa campanha, no início, era $1 por uma árvore, o que na prática não podia ser operado, né? Que nos primeiros anos a gente verificou que $1 não era suficiente para você fazer a restauração nas diferentes etapas que compõem o projeto, né? Desde prospecção, implantação, manutenção e monitoramento. Mas foi uma campanha bastante exitosa, tanto que até hoje ela ainda é ativa, onde já conseguiu alcançar mais de 15 mil hectares de áreas restauradas e 35 milhões de mudas plantadas. Então, esses recursos sempre foram aplicados de maneira a compor, né, de projetos que já estavam em execução, ou até mesmo colaborar com projetos de instituições parceiras. Então, nos primeiros anos de execução dessa campanha, a gente verificou uma necessidade, que era a gente conseguir operar de forma eficiente e transparente os recursos que eram captados. Então, para isso, a gente desenvolveu um sistema de monitoramento, um sistema de gestão de informações, que a princípio se denominou o sistema PBT, que hoje, a partir do ano passado, passou a se chamar Sistema Integrado de Restauração, principalmente por ele ter passado de atender a outras campanhas, outros projetos da TNC e até mesmo de outros programas. Então, esse sistema é o sistema SIR, Sistema Integrado de Restauração. Na prática, ele é um sistema de gerenciamento de projetos, desenvolvido em uma plataforma WebGIS, com software livre, open source, onde a gente tem como objetivo fazer o armazenamento, o processamento de diferentes tipos de dados, todos relacionados com informações geoespaciais, né? Arquivos vetoriais, matriciais, de maneira a você atrelar informações como tabelas, fotos, relatórios PDF, informações cadastrais a dados vetoriais. Então, um dos outros objetivos principais também foi você fazer a gestão eficiente e facilitar a análise desses dados, até mesmo a geração de relatórios analíticos que pudessem ser apresentados de forma mais rápida, mais clara para os doadores, principalmente pensando na redução de custos e na transparência que esse processo poderia dar para uma captação ainda maior e uma aplicação mais eficiente. Então, ele possui vários módulos de trabalho, e um deles é esse que é o módulo de relatórios, né? Então, existe uma gama de tipos de relatórios que podem ser gerados para diferentes públicos, né? Desde para o doador, desde para as próprias equipes, tanto a equipe gerencial, a equipe operacional. Então, ele é uma ferramenta que facilita bastante esse armazenamento e processamento de informações. Então, aqui é um exemplo de um dos relatórios que podem ser gerados, né? Todos eles, como eu disse, são vinculados a informações geoespaciais. Então, forma automática para facilitar, né, a operação. Tá cortando aqui? Não? Não. Beleza. E também informações bastante importantes quantitativas, né, e todas elas sempre relacionadas à informação por polígono, né? Então, a gente tem informação projeto, programa e polígono, né? Então, na prática, o que isso significa? Qualquer pessoa, qualquer usuário que utilizasse a ferramenta pode identificar, rastrear tanto informações cadastrais como financeiras de onde que os recursos estão sendo aplicados. Então, essa é uma das principais funções do sistema, né, que é a gestão de doações e financiamento de maneira transparente. Então, isso a gente, trabalhando dessa forma, a gente verificou um grande aumento até no aporte de recursos pela capacidade de transparência, de rastreio desses dados, e você poder demonstrar e ampliar a captação, né, com outras regiões, outros públicos, até porque o público principal doador da campanha sempre foram grandes empresas, e principalmente internacionais, mas também existiu, né, uma campanha online de captação onde pessoas físicas, né, principalmente dos Estados Unidos, poderiam fazer doações. Outra função importante do sistema, que além dessas de fazer gerenciamento de informações mais executivas e financeiras, foi de criar soluções para as equipes de campo mesmo, né? E uma delas seria facilitar e reduzir custos de monitoramento ecológico, que talvez seja o principal foco da apresentação.
Então, uma dessas ferramentas que a gente tem atualmente é o sistema, o PBT para coleta de análise, é o app para coleta de dados de monitoramento ecológico, o PBT Coleta. Então, esse aplicativo ele está integrado com um sistema, uma plataforma online, onde ele está todo baseado na metodologia do protocolo do Pacto de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Então, é um monitoramento ecológico que a gente faz. Então, esse sistema opera da seguinte forma. Através de um acesso à base online, né, do sistema, o sistema WebGIS, você pode fazer a preparação do monitoramento, desde o delineamento amostral, sorteio automático, e fazer a transferência dessas informações para o aplicativo, que pode ser operado em smartphone, tablet, sistema Android. A partir da transferência desses dados, que é a etapa 2 para o aplicativo, você pode ir para o campo, coletar as informações. Então, tem uma série de funções para facilitar essa coleta de dados, desde a coleta do ponto de localização geográfica, uma série de formulários de passo a passos. Então, é uma planilha eletrônica para a coleta de dados, além de você que funciona offline, né? Então, todos esses dados coletados, que existem acho que vários outros aplicativos semelhantes a esse, mas esse é direcionado e preparado para trabalhar com monitoramento ecológico. A partir depois da coleta, na etapa 4, você pode transferir esses dados novamente para o sistema, para o CIR. E no CIR, você consegue utilizar algumas ferramentas de análise automática, que é uma metodologia desenvolvida hoje pela TNC, com apoio da Exalc, Lastrop, da CIAGRE, do Centro de Informática da Exalc USP, onde você consegue gerar uma avaliação automática dos dados. Então, ele faz uma sistematização de todas as informações, dos dados brutos, e, com base nesses dados, gera uma recomendação de manejo adaptativo ou, simplesmente, a indicação que a área se encontra em processo de restauração adequado. Essas informações elas podem ser transferidas em dados XLS, né, em dados tabulados, ou você pode também transferir elas em formato espacializado, que seria a indicação de onde executar cada recomendação de manejo adaptativo. Essa ainda é uma função que a gente está desenvolvendo, não está totalmente em operação, principalmente porque exige uma metodologia bastante estatística, né, envolve bastante inteligência espacial, mas é algo que a gente está desenvolvendo. Então, todas as etapas que circulam essa etapa de coleta de dados e tratamento ocorrem online, mas a que ocorre offline, que é a campo, pode ser operada facilmente. Então, aqui é um exemplo de qual seria esse resultado, né, esse final, esse relatório de manejo adaptativo. Esse aqui é um trabalho que a gente fez com uma empresa de papel e celulose do Norte Espírito Santo, norte da Bahia, sul da Bahia, Norte Espírito Santo, onde foram feitos um trabalho com 1.090 parcelas, né, que foram monitoradas. Então, por uma análise de agrupamento, a gente conseguiu chegar em diferentes resultados, né? Então, áreas que necessitariam apenas fazer a regeneração natural, condução, plantio, áreas consideradas restauradas, outras áreas que precisavam fazer o controle de gramíneas e outras que ainda precisavam fazer talvez um monitoramento para se ter mais informações qual que seria a prática adequada. Próximos passos dessa ferramenta, né? Essa ferramenta, principalmente, que ainda está em desenvolvimento, mas a gente já trabalha bastante com ela. Essa ferramenta, a princípio, ela foi construída toda para atender projetos ATNC, mas hoje a gente busca transferir ela para outras instituições. Então, o principal passo agora é o aperfeiçoamento do sistema até para iOS, que hoje ele trabalha só com Android. A integração com funções de monitoramento via sensoramento remoto, satélite, drone e Vant, que é o que até uma informação interessante, que os custos de monitoramento, num estudo que a TNC fez, operando com algumas dessas funções, caiu de R$300 por hectare para 17. É algo que a gente ainda vai também apresentar em outros trabalhos. Uma calculadora de carbono, que é algo que a gente quer implantar também no sistema, como um novo módulo, para quantificar carbono sequestrado e emissão evitada. Então, essas são funções que entram na ferramenta como módulos, novas abas.
E também o principal objetivo é transferir essa tecnologia, algo que a gente já vem fazendo há algum tempo, mas a gente pretende ampliar. Que hoje a gente tem trabalhos com o Ministério do Ambiente da Argentina, o qual ele está iniciando a utilização dessa tecnologia para o programa de restauração nacional deles, uma espécie de um Planaveg. Eles estão utilizando essa tecnologia. Temos uma discussão com a Embrapa para transferir essa tecnologia também para o sistema AgroTag, que seria uma forma de tornar a ferramenta de uso público, que hoje a gente tem algumas restrições por ser um sistema operado pela TNC. A gente preferia que isso fosse disseminado para uma instituição pública, né? Então, a Embrapa seria talvez uma forma de vetorizar isso. Algumas discussões com alguns estados também para a utilização da ferramenta nos módulos de PRA, né? no programa de PRA, basicamente utilizando um módulo de monitoramento e avaliação automática, né? Que poderia ser uma ferramenta importante. E o Pacto da Mata Atlântica, algo já anterior, que a gente vem discutindo já há bastante tempo, onde até o banco de dados deles teve um grande acompanhamento nosso e, de uma certa forma, a tecnologia adotada se baseia também no nosso sistema. Então, aqui é só um exemplo de uma das telas do sistema CIR para a Argentina, né, que se chama o Forest-R, né, Forest Argentina. Então, o programa da Argentina é mais vinculado a metas da NDC, né, o cumprimento, não tanto talvez como um programa a nossa lei de proteção da vegetação nativa, né, mas alcance das metas de restauração internacionais. Então, eles têm um contador, né, que seria bosques nativos, o número. Isso ainda está em construção, né, então são até telas teste, né. Então, bosques nativos, a quantidade de milhões de hectares alcançados, plantações comerciais, meta da NDC atrelada ao carbono sequestrado, e tem investimentos. Então, são várias telas que esse contador vai estar apresentando também de forma, né, para um público mais amplo. Então, vou falar rapidinho também aqui sobre a experiência do Pacto, né, que tem uma certa interação com as ações da TNC. A TNC é signatária do Pacto e acompanha, faz parte do GT técnico-científico desde o seu princípio. Então, o Pacto, acho que o Renatinho até apresentou antes, uma instituição, né, um movimento da sociedade civil que busca integrar e fortalecer, né, ações de restauração para a Mata Atlântica. Então, o objetivo é articular instituições públicas, privadas, governos, empresas, e tem essa meta de 15 milhões de hectares de restauração até 2050, né, com monitoramento dos resultados anuais. Então, o histórico aqui da construção do banco de dados do Pacto, né, ele remete a 2009 e 2012, quando informações signatárias eram enviadas para o grupo, para o GT, que comandava essa questão, mas em planilhas, informações que ainda não poderiam ser disponibilizadas de forma mais amigável para um público geral. Então, isso foi em 2013, teve uma alteração, quando o Pacto recebeu o apoio da ESRI, com algumas ferramentas de SIG, que tem um custo bastante alto, mas eles receberam apoio e uma disponibilização de utilização das ferramentas, que ainda em 2013 ainda eram utilizadas simplesmente para os grupos mais técnicos, mas em 2016, com o aporte de recursos da UCN e GIZ, essas ferramentas foram transformadas numa plataforma web service e para uma utilização de público geral, né, que seria através de um site, né, acesso a um site. Então, aqui é só algumas telas de como a ferramenta hoje opera, né, tipo, você pode entrar no site, fazer várias consultas, qualquer pessoa pode entrar no site, consultar, fazer interação de informações, na verdade, também, baixar informações, e também disponibilizar dados, desde que isso seja feito um contato, né, com o grupo técnico, né, para uma avaliação. Então, essa ferramenta hoje também opera com certificado de segurança, né, que é algo por existir um grupo de empresas que trabalham, que são signatárias do Pacto, existe essa exigência, né, instituições, às vezes, não medo de acessar ou perder dados, elas solicitaram esse certificado de segurança. Então, esse certificado hoje ele é hospedado no domínio da Exalc, né? Então, como toda a estrutura do banco de dados do Pacto, de hardware. Então, aqui são alguns exemplos, são os passos que envolvem o cadastramento, a coleta de informação, que envolveram a coleta de informação para abastecer o banco de dados. Então, foram envios de e-mail, ligação telefônica, esclarecimento de dúvidas, recebimento de dados, disponibilização das informações. Isso o processo executado da equipe do GT
responsável pelas essas ações com seus signatários, né, para coleta de dados e depois disponibilização na plataforma online. Então, embaixo também como esse fluxo ainda funciona, que hoje os dados coletados eles podem ser utilizados, ser feitas análises, tanto pelos signatários como público geral, mas principalmente pelos signatários, instituições que o compõem, para a geração de produtos, né, que na prática podem se traduzir em resultados para tomada de decisão. Então, alguns resultados do que o banco de dados hoje consegue disponibilizar. São cerca de 196 mil hectares de projetos em restauração e regeneração natural. Essa regeneração natural são dados do MAP Biomas, né? Então, um dos produtos principais hoje gerado pelo Pacto também é uma parceria com o MAP Biomas, onde o mapeamento de regeneração natural é fornecido e é preparado especificamente para o Pacto, onde o Pacto faz o processamento desses dados brutos e apresenta em suas publicações, que agora a próxima vai ser até o Atlas de Restauração. Então, o MAP Biomas apresenta o dado bruto, o Pacto prepara e disponibiliza através do seu banco de dados. Esse é o processo que se entende ser executado. Então, aqui só uma ilustração também de como que funciona essa coleta de informações, que o interesse é que se reúna, além dos signatários do MAP Biomas, instituições que já fazem parte há bastante tempo desse processo, como o Serviço Florestal Brasileiro, o envolvimento também, Embrapa, o Ministério Público dos Estados, principalmente da Bahia, através do Dr. Fábio, né, que tem bastante informação sobre vários os projetos atrelados ao TAC, né, da Bahia. Então, essas informações desejamos que elas sejam reunidas todas no Atlas da Restauração, né, que vai ser uma publicação anual, ou ainda a se definir a periodicidade, que possa trazer produtos e uma forma de a gente ter instrumentos, informações para a tomada de decisão, né. Então, os próximos passos do Pacto é implementar alguns módulos que ainda estão a serem desenvolvidos, como o módulo de monitoramento e o módulo de comunicação com o coletor de dados, isso atrelado com o sistema da TNC. Então, o banco de dados do Pacto pretende utilizar o módulo desenvolvido pela TNC no seu sistema. Fortalecer a estratégia de coleta de informações, que é essa interação com os diferentes signatários e outras instituições. Lançar o sistema de monitoramento da restauração, né, que vai ser através de um evento. E lançar e fortalecer e incentivar o cadastro de informações. E incentivar, né, essa coleta e essa unificação de informações, né, através até de premiações, né, tipo instituições que conseguiram alcançar seus resultados de restauração na Mata Atlântica e também extrapolando para outros biomas futuramente, né. Então, seria isso. Uma apresentação bastante rápida aí. Obrigado. Obrigado, Júlio. Então, vou chamar o Marcelo Arcoverde, da Embrapa, colega de trabalho aqui, né, exatamente para reforçar aquilo que o Júlio terminou aqui como monitoramento. Se a gente não monitora o sucesso, né, o quanto que a gente está ganhando de biodiversidade e quanto isso aí pode ser valorado em termos de custo e benefício, nós não vamos ter encaminhamento de muita coisa no sentido da restauração. Então, vou passar aqui para o Marcelo, né, obrigado, para falar para a gente como é que a gente faz aí a parte de monitoramento da gestão financeira e econômica de projetos de restauração. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado pela presença de vocês. É a última, antes do almoço, então preparem-se, né? E justamente para falar sobre gestão financeira. Bom, mais uma vez eu gostaria de dizer o seguinte, que agora nós vamos ver como realizar isso, se vale a pena realmente realizar a gestão financeira de projetos de restauração. Algumas imagens, quem já tem um pouco mais de intimidade comigo já deve ter visto, mas os novos colegas terão esse conhecimento a partir de agora. O que restaurar, acho que quem já está acostumado também já sabe que eu gosto de usar muitas imagens, mas hoje será apenas essa, assim, de fotografias. A gente viaja bastante pelos vários biomas do Brasil. E como compor esses projetos? Acho que vale a pena aqui, deixa eu só ver o 29 até 50, observar
o que é preciso fazer para ter a gestão financeira de projetos de restauração? Há muitos anos, agora há 6 anos, quando nós conversamos, né, Felipe, sobre o início do projeto do Web Ambiente, nós conversamos com muitos restauradores que tiveram extrema dificuldade de discutir receitas dos projetos. Muito se falava dos custos, sempre custos, custos por semente, custos por mudas, custos, e assim vão os métodos e métodos e métodos, um custa mais caro que o outro, e isso e aquilo. Será que não é possível ganhar dinheiro também com isso? Então, me pareceu um pouco de tabu. Algumas palavras eu uso com um pouco de ênfase, mas não exatamente um tabu, mas em alguns mitos que a gente vem quebrando. E com o Felipe, conversando com inúmeras ou dezenas de reuniões, a gente vem quebrando um pouco essa questão. Mas um outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção, aí existem os passos aí que vocês já leram, é justamente nossa culpa mesmo, eu me incluo nessa cesta, de nós nunca desenvolvermos pesquisas com espécies nativas, suficientes para sabermos o que plantar, como plantar, qual o manejo, qual o ciclo. Nós temos essas informações de verdade? Assim como nós sabemos sobre eucaliptos? Nós temos sobre as nativas? Temos nada. Temos coisa nenhuma. E é a nossa culpa mesmo. Eu morei e trabalhei 23 anos na Amazônia. Castanheira, maravilhosa, fantástica, andiroba e assim por aí vai. Quais os trabalhos que eu realmente executei do início ao fim? Quais os colegas que começaram do início ao fim? Existem alguns, mas não são suficientes. Então, quando nós entramos naquele pacote de trabalho de restauração, a gente chega simplesmente e fala assim, coloca aí nas nativas. Quais nativas? Nativa é sobrenome? Pelo amor de Deus, então esses pontos nós temos que tomar muito cuidado. Vamos para frente. E aí mais um pouco de conversa sobre isso. Quando nós falamos de um sistema de produção, e se vocês falam no sistema de restauração, que módulo é esse? Que tamanho que nós estamos falando? O que plantar? Para um sistema de produção, a gente chega para um produtor e escuta esse tipo de resposta. Um produtor lá, o seu Zé Maria, lá de Tomé-Açu, ali no Pará. Mas é diferente de um sistema de restauração. Tudo bem, nós temos o nosso modelo para falar agora, porque a minha pergunta inicial sempre é assim, qual é o módulo mínimo? Até quantos hectares um agricultor familiar aguenta plantar com determinadas espécies? Eu pergunto, no começo eu faço assim, qual é a área? Esse senhor aqui, seu Zé Maria, alguém conhece o seu Zé Maria aqui? Pode levantar o braço, deveriam conhecer. Wish the list. Então, o seu Zé Maria já chegou para mim e falou, são 4 hectares que eu consigo, com determinada mão de obra e com essas espécies, com essa quantidade, com essa densidade. Qual o modelo de cada um de vocês para a restauração? Ingo, qual é o seu modelo? Então vamos pensar nisso também. Aí vem justamente a questão do planejamento dessas ações. Benefícios, custos, gestão financeira. Temos alguns softwares, alguns programas, mas eu não vou citar a lista de programas que nós temos aí disponível no Brasil, porque eu me conheço, eu vou criticar de forma indevida. Mas o que eu posso falar para vocês, que quando vocês observarem um sistema, aqui eu estou colocando os que eu venho trabalhando há mais de 10 anos, e junto com a TNC, tem o Análise SAFs aqui, tá? Tem o Análise SAFs, desculpa. Análise SAFs que está disponível para iOS. E a nossa planilha, que é o Amazon SAF, que é, na verdade, para todo o Brasil. Tem a versão nova de outubro, hein? Fantástica. Mas os sistemas, todo mundo fez propaganda, também tem que fazer um pouquinho. Então, um sistema desse tem que estar aberta a planilha. Você tem que saber de onde vem a fórmula. E se você encontra algo que você não consegue identificar o caminho todo, desconfie. Só isso que eu vou falar para vocês. Vamos para frente. Para a restauração, nós precisamos de uma análise financeira? Essa foi uma discussão muito forte. Porque para um sistema de produção,
A análise financeira é fundamental, na minha opinião. Todo mundo fala que é importante, pouca gente faz, tudo bem, mas pelo menos acho que é importante. A gente vai ver um pouquinho do porquê. E no início, discutindo com vários colegas, né, citando aqui o Felipe, um deles, nós chegamos falando assim, Felipe, melhor não fazer análise financeira, porque só vai dar pau, vai dar tudo inviável. Vai deixar quieto isso aí. Até concordei parcialmente, sabe, gente? Mas depois comecei a discordar. E daqui a pouco eu vou trazer um exemplo no Espírito Santo. Nossos colegas lá do Incaper, do Biomas. Porque nós temos que usar a análise financeira no sentido do planejamento, de organizar as atividades, de você minimizar os custos. Uma análise financeira não é só olhar indicador financeiro. Tem muita coisa, tem o fluxo de caixa, todo mundo adora fluxo de caixa. Né? Eu vejo o sorriso de vocês, sorriam, finjam pelo menos. Tá? Então, gente, a princípio, isso aqui, talvez a gente fique na discussão, para ver se vale a pena mesmo. Porque custos, a gente já sabe que muitos têm publicado custos. Como obter os dados é uma confusão. Obtenção de dados, pergunta para um, pergunta para outro, não sabe. Os dados são completamente diferentes, em cada cabeça é uma sentença. Então, obter dados é com a pessoa que fez ou que faz. Literatura, existe uma gama muito grande, o coeficiente de variação da literatura é muito amplo. E os artigos geralmente não trazem as informações que nós queremos, porque sempre as informações são muito concisas. Algumas perguntas básicas para um sistema de restauração. Observem isso. Observem o que vocês vão escolher. Deem nome às espécies. O que esperar de cada espécie. Qual o ciclo de cada espécie. Como nós manejamos cada uma delas. Ou seja, aquela função, tudo bem, nós temos as funções biológicas, funções, né, ótimo, fantástico. Mas se nós estamos agora falando da parte financeira, gestão financeira, algumas espécies vão para cumprir seu papel biológico e outras, de recomposição, além do biológico, a parte financeira. Não vejo problema nenhum nisso. Não que todas sejam assim, porque senão a gente vai estar mudando um pouco as leis aí. Mas tentem responder todas essas perguntas. Não conseguiram, né? Eu sabia. É assim mesmo. Calma, calma. Guarde a ansiedade. Depois das etapas, isso aqui é um curso de uma semana. São 5 etapas. Consegui resumir em 5 etapas para vocês. A maior dificuldade de todas é esse fluxo de custos e receitas. Como obter isso? Vou apresentar um exemplo agora há pouco. O que a gente sempre quer é isso aqui, menos custos e mais receitas. Sempre vai ser, o mundo gira assim, não adianta querer inverter, não fiquem rebeldes por causa disso. É assim que tem que acontecer. Se for ao contrário, deu prejuízo. Alguns locais que vocês podem buscar essas informações, né, nós temos alguns sites aqui, eu não coloquei muitos para a letra não ficar pequena e ninguém enxergar, né, senão não adianta nada. Mas nós temos alguns locais interessantes em São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, no CNPTIA da Embrapa, enfim. Posso trocar? Ok? Ok? Vamos lá. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês os indicadores financeiros e o pior slide que eu elaborei na minha vida. Por quê? Porque vocês têm que fixar. Eu estou aqui para dar um recado para vocês. Não posso apresentar coisa muito bonitinha. Não é assim? Hein, Hans? É assim. Então, tem alguns indicadores financeiros que a gente tem que aprender a conversar com eles. Esse é o entendimento. Observar tendências. Cada um tem uma função. Não vou explicar nenhum deles para vocês. Já esqueci. Não é hora para explicar nada. É só mostrar o slide mais feinho que eu elaborei na minha vida, que é para marcar mesmo esse momento. Tá bom? Mas o valor do projeto é importante, né? O valor presente líquido, o valor do projeto é importante. Em quanto tempo você vai conseguir pagar todos os teus custos? Enfim, a famosa TIR, essas coisas todas aí que os economistas adoram, né? Eu também gosto um pouquinho. E aí vem o tal do exemplo que eu trouxe para vocês. Um exemplo que nós discutimos agora este ano,
no primeiro semestre, com a equipe do Incaper, com a Fabiana. A Fabiana está aqui? Não vi a Fabiana por aqui. Com a Penha. A Penha, a Fabiana. Eu passei uma semana com essa equipe do Incaper, a equipe do Biomas, e vejam a confusão. Quem trabalha com análise financeira de sistemas agroflorestais ou outros sistemas de produção, você tem aqui 22 espécies. É confusão, gente. Vocês viram isso aí, o pessoal aqui de Minas, né? A gente esteve aqui. E o importante é você observar algumas diferenças. Isso aqui é um projeto para restauração. Aí você já olha o milho, já quer me bater. Calma, gente. Senta, procure ficar sentado aí. Deixa eu explicar primeiro. Então, nós temos alguns grupos de espécies com diferentes funções. Vamos começar pela parte mais interessante, que é da restauração. Então, nós temos aqui, ó, eu estou me esforçando ao máximo para não ficar me mexendo muito. Tenho 10 minutos ainda, né? Então, aqui, nós temos esse grupo aqui, ó, do algodão da mata, Guapuruvu, Bicuíba, Copaíba, Jequitibá, Pau-Brasil, Angelim Pedra, que eles estão na sua função de recomposição. Tudo bem? Depois nós temos um grupo que é para gerar receitas, olha só, pupunha, tanto para palmito quanto para fruto. O cajamirim, fantástico, né? Sem amores, né? Mas sapucaia, genipapo. Esse é um grupo intermediário que gera receitas também. Ah, mas os outros também não podem gerar, podem vender semente? Pode, calma. E um grupo forte, que é no começo da restauração, onde a gente entra com culturas anuais, ó, feijão, né, o feijão calpio, milho, abóbora, mandioca, e vem um outro grupinho aqui, ó, urucum, aroeira, Fabiana, né, aroeira, que a Fabiana, quem conhece a Fabiana sabe que a aroeira é o top da galáxia, e a jussara. A araçaúna, ingazeira e glicídia com a sua função ajudar. Então, vocês dando uma rápida olhada, vocês conseguem colocar uns 4 ou 5 grupos de espécies. 7 minutos. Perfeito. Vou cumprir o horário à risca. Tenho 25 slides só. 25 slides, fique tranquila. Ok? Então, já passou mais da metade, então está quase acabando. Que eu quero é discutir com eles, tá? Isso que é importante. Então, aqui nós temos vários grupos que nós vamos observar o comportamento dessas espécies ao longo do tempo. Por exemplo, aqui não vou... Eu coloquei isso aqui mais por maldade. Eu não quero que vocês entendam o croquis. Mais maldade, eu sou meio ruinzinho. Parece um DNA, mas o que importa é que essas espécies têm que ter vocês têm que entender como implantar esse projeto. Em que momento elas entram, em cada momento, cumpre a função, saem. Enfim, esse é um trabalho que foi mandado agora para o Congresso Mundial de Agrofloresta, e uma primeira fase a gente passou, então vamos ver se eles aprovam na segunda fase. Outro ponto, aqui a gente já fala de preços. Então nós temos preços de venda. Num primeiro momento, conversando com restauradores, ninguém queria colocar preço de nada. Depois, com um certo poder de convencimento, eles começaram a colocar preço. Até que chegou um momento que, onde vocês não enxergam preço aqui, ó, Jequitibá, Pau-Brasil, Angelim, queriam colocar preços aí de R$600 o quilo, R$800 o quilo. Eu falei, calma, gente, como é que a gente vai recomendar que essa espécie você vai conseguir vender por 600? Não, mas tem gente que vende. Eu falei, claro que tem. Claro que tem. Agora, você recomendar isso como política pública para um Estado e garantir que aquele agricultor familiar vai recuperar esses R$800, R$500, R$200 que seja, zera. Zera isso aqui. Se ele conseguir vender, é um extra. Então, o que a gente consegue afirmar são esses valores das vendas da abóbora, do milho, enfim, das culturas que nós já temos um mercado já estabelecido e mais firme, mais consolidado. Então, cuidado com isso aqui, mas tem que ter preço. Depois, isso aqui que vocês estão vendo é importantíssimo, porque vem em função, hein, Marcos? Em função daquilo que você gosta, que é a parte de produção. O que cada espécie, cada produto vai produzir. E em que momento ele vai produzir, por quanto tempo ele vai produzir. Precisamos ter dados estimados ou de campo que nós temos que ter essa expectativa de produção. E aqui vai até 20 anos. Certo? Nós já vamos ver isso num gráfico.
primeiro deles, gráfico bonito, importante, mão de obra. Qual a mão de obra necessária que vocês precisam para o projeto de restauração? Então, o impacto dessa mão de obra... Acabou? Acendeu até a luz, rapaz, saiu um holofote. Calma aí. Olha, eu vou ter que descontar esses segundos aí. Um impacto de mão de obra, 150, 160, 170 diárias numa primeira fase, por ano. Depois que sai aquela... O que é isso aqui? Por que está tão alto? Porque tem as culturas anuais. Isso dá trabalho. Já trabalharam com hortaliça? Escravos. Trabalho escravo. Então, tudo bem. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Mas dá um trabalho maluco. Aqui também dá trabalho. Mas é possível? Sim, é possível. Sai, fica aquele outro grupinho. Lembra que grupinho que está aqui? Grupinho do Urucum, isso, aquela turminha ali. E depois, a partir do 7º ano, olha só, quase não dá mais trabalho, 20 diárias por ano. Então, isso é um planejamento. Vocês têm isso na cabeça de vocês? O sistema de cada um de vocês é assim? É diferente? O que esperar de mão de obra? Qual o trabalho que dá? Está olhando para mim? Olha, qual o trabalho que dá? Não tem problema. Comece a pensar nisso. Isso é importante, porque senão vocês acabam projetando e criando um projeto inalcançável para os agricultores. Esses gráficos agora nós vamos concluir. Nós temos mais 3 minutos. Perfeito, não tem problema. Esse aqui é uma imagem onde você tem as receitas acumuladas, os custos e aqui o fluxo de caixa, ao longo de 20 anos. Então, isso aqui é custo acumulado. Se você observa, quando as receitas acumuladas superam os custos acumulados, vocês vão ver quando ele se paga. Você já consegue enxergar isso aqui na hora. A partir do 2º ano, as receitas superaram os custos. Então, esse é um projeto que no 2º ano você pagou seus custos. Tudo bem? E aqui é o comportamento, isso aqui é do fluxo de caixa anual, também com receitas e custos, onde vocês começam a observar o que esperar desse projeto de restauração. Então, observem aqui as fases distintas. Uma fase forte, que dá um trabalho grande, nos primeiros 3 anos, 2 anos basicamente, né? 2 anos. Depois, você começa a transformar de um sistema de produção intensivo, onde você já plantou todas as espécies para restauração, você tira isso, já não tem mais culturas anuais, e você começa a ter as frutíferas e as nativas, que tem nome e sobrenome, tá? Tal do nome científico. Então, você tem uma fase aqui que você reduz basicamente as tuas receitas, bastante, você sai de 30 mil para quase 8 mil, até o 6º ano. E a partir do 7º ano, você tem praticamente receitas que cobrem teus custos. Isso aqui já não é mais para ganhar dinheiro, isso aqui está restaurando uma área, mas você não está tendo prejuízo. O que nós temos hoje, na maioria dos projetos, são só custos, com raras receitas. Eu estou mostrando para vocês que é possível pensar, organizar, planejar e executar um projeto que você vai gerar mais receitas que custos. Alguns até falaram o seguinte, assim, ó, negócio seguinte, esquece, até o 6º ano, tá bom, depois deixa com o projeto mesmo, já cumpriu toda a função. Ok? E aqui, um detalhamento maior, que é a última imagem para vocês, onde você consegue observar o comportamento de cada uma das espécies em relação à sua geração máxima de receitas e seus custos. Tudo bem? Isso é expectativa. Isso é expectativa. É possível realizar esse projeto? Não gostei de tal espécie, muda para outra. Muda toda a planilha, muda tudo. Mas você vai ver o resultado de novo com a sua espécie do coração, ou a sua espécie diamante, que eu gosto de usar essa palavra diamante. Encerramos. Encerramos. Só um pouquinho. E eu falei que aquele era o último, né? Mas esse é mesmo. Então, aí, só para deixar para vocês, por que vocês não veem com muita constância análises financeiras de sistemas de restauração, ou de qualquer outro sistema de produção? Por isso que está aí. É complicado.
dá briga. Você tem que aprender a gerenciar conflitos. Não foi? Nossa turma lá também não teve confusão? Teve. Sempre tem confusão. Mas eu sempre digo, briguem, mas fiquem amiguinhos de novo. Não fiquem de mal para sempre. Porque aqui é mexer muito com a intimidade. É um vai e vem. São muitos dados, muitas informações. Você tem que projetar a tua visão para frente. A gente não está acostumado a projetar nada. No máximo, o próximo salário que a gente vai receber. Não dura 2 dias e acaba tudo. Pronto. Entendeu? Então, você tem que colocar 10, 15, 20 anos para frente. Tudo bem, gente? Então, meu tempo já se encerrou. Eu agradeço muito a vocês. Eu espero que... isso aqui é um recado. Logicamente é um recado. Mas nós podemos discutir um pouco melhor, acho que agora, a partir da nossa mesa redonda. Obrigado, gente.